Livro Ame como se nunca tivesse sido ferido. Jensen Franklin. Capítulo 12. Ame a Deus como se nunca tivesse sido ferido. Na manhã de domingo de Páscoa de 2007, Wayne e sua esposa Debbie estavam preparando sua família para ir à igreja. As cestas de Páscoa já tinham sido desembrulhadas para a alegria de Ross, de 8 anos, e Claire, de 11. Para Charles, um aluno de ensino médio com 18 anos de idade, não eram os coelhinhos de chocolates e jujubas que despertavam sua empolgação. Era o novo taco de golfe que ficava ao lado de sua cesta. Charles estava trabalhando em sua jogada, na esperança de entrar no time de golfe da escola. Esse taco era tudo que ele sempre quis. Debbie pegou o volante do SUV naquela manhã e Claire pulou no banco do passageiro. Com uma caneca fumegante de café equilibrada na mão, Wayne subiu o pedestal para o banco de trás ao lado de Ross. Charles foi o último a entrar e Wayne decidiu dar seu assento na janela para seu filho mais velho, apertando-se entre seus garotos no banco de trás. 10 minutos depois, a caminho da igreja, Deb notou um carro passando por uma placa de pare na estrada, indo na direção deles. Ela desviou imediatamente para evitar uma colisão, mas o outro carro bateu a toda velocidade no lado do passageiro do veículo dos Kestons. O SUV saiu de controle e capotou várias vezes, até parar sobre o lado do motorista. Após o impacto, todos os membros da família, exceto Wayne e Charles, estavam jogados para fora do veículo. Wayne se lembra de olhar para o filho, cuja cabeça agora estava no asfalto da rodovia. A janela ao lado dele tinha sido destruída. Os olhos de Charles estavam fechados e ele não respondia. Wayne não via sangue em sua cabeça e ele esperava que fosse um bom sinal. Entorpecido pelo choque, Wayne conseguiu sair do veículo estraçalhado para procurar sua esposa e as outras duas crianças. Ele encontrou Claire sentada ao lado do SUV. Ela estava viva, mas a perna esquerda estava rasgada do joelho até o pé. Ele encontrou a esposa deitada na estrada, consciente, mas gemendo de dor. Ross estava mais longe, seu corpo esparramado na linha branca da rodovia. Ele estava sangrando, mas nada parecia quebrado. Você está bem, Ross? Wayne perguntou, ainda em transe. Ross conseguiu esboçar um sorriso e respondeu: Ei, papai. Quando Wayne retornou ao veículo para checar novamente seu filho mais velho, os socorristas haviam acabado de chegar e começaram a trabalhar rapidamente para atender as vítimas. Wayne se lembra de um paramédico dizendo-lhe que Charles estava vivo, que ele poderia detectar um batimento cardíaco fraco. Alguns minutos depois, ele perguntou ao mesmo paramédico como seu filho estava. Desta vez, o jovem não disse nada, ele apenas balançou a cabeça. Wayne sabia o que significava. Charles estava morto. Sabendo que meu filho havia partido, Wayne me disse, e vendo todos os outros membros da família sangrando e espalhados em algum ponto da pista, eu entrei em colapso. Tudo ficou cinza naquele momento. Eu apenas sentei no chão e olhei para a floresta. Eu estava mais destruído do que imaginava ser possível. Ross e Claire foram levados de helicóptero para o hospital infantil em Atlanta. Debbie teve uma fratura no crânio e entrou em coma. Wayne, que sofreu ferimentos leves em sua cabeça e nas costas, foi levado com ela para o hospital local. Eu nunca esquecerei de entrar na sala de emergência com Charisse e de perguntar a Wayne como ele estava. Ele olhou para nós com um coração partido, rosto machucado e manchado de sangue. Com lágrimas escorrendo de seus olhos, ele citou Jó 1:21. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. O que me surpreendeu sobre a família Keston é que, mesmo depois de uma tragédia indescritível, perda e desgosto, eles se apegaram à fé. O amor deles por Deus era inabalável. Debbie me disse: Deus nunca prometeu que coisas ruins não aconteceriam, mas Ele prometeu andar conosco nos tempos difíceis. Mesmo que nossas vidas tenham mudado para sempre, o amor de Deus é para sempre. Eu extraio força dele todos os dias. Embora fosse um caminho longo e doloroso para a cura, Wayne aprendeu a amar e confiar em Deus acima de tudo.
Nossa família passou e ainda passa por um sofrimento implacável, ele me disse. Às vezes parece uma batalha constante. Romanos 8:28 diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nos lembramos deste versículo diariamente. Por intermédio dessa tragédia, minha esposa e eu nos aproximamos de Deus. Nós tivemos que ficar conectados a Ele. Eu não acho que tivemos escolha. Posso verdadeiramente dizer que agora eu confio em Deus mais do que nunca. Quando coisas assim acontecem, você descobre como a vida é delicada e com que rapidez as coisas podem mudar. Nosso tempo na Terra é curto. Este não é o nosso destino final. Eu sei que vou ver o Charles novamente e estarei com ele no céu por mais tempo do que estive com ele aqui na Terra. Às vezes parece que Deus é um Deus pródigo, quando ele não faz as coisas ou não age da maneira que achamos que deveria. Quando pensamos em Deus, muitas vezes imaginamos que ele sempre tem um papel encorajador e milagroso. Mas há momentos na vida em que ele age totalmente fora desse papel. Como quando o milagre não acontece, ou quando a tragédia vem batendo em nossas portas, ou quando ele está em silêncio. A caminhada cristã é uma maratona, não uma corrida curta. Se você estiver nisso para o longo prazo, você irá passar por temporadas de desânimo e até mesmo desespero. Mas e aí? Nós desistimos? Nós abandonamos nossa fé? Nós escolhemos acreditar que não há plano ou propósito em nossas vidas ou na luta pela qual estamos passando? Claro que não. Nós amamos a Deus como se nunca tivéssemos sido feridos. O objetivo número 1 do inimigo é lhe deixar zangado com Deus. Não faça isso. Confie em Deus. Ame como se nunca tivesse sido ferido. José fez isso, assim como Jesus. Atos 14:22 nos diz que é necessário que passemos por muitas tribulações para adentrarmos no reino de Deus. Às vezes, a vida vai de mal a insuportável. Nós já estamos no limite do estresse quando algo mais desaba. Tenho boas notícias. Quando a vida vai de mal a insuportável, um milagre o aguarda. José teve um sonho de Deus em que seus irmãos e pais se curvavam a ele. E então tudo parece ter caminhado para a direção oposta. Ele foi abandonado por seus irmãos, deu um passo para trás. Ele foi vendido como escravo, deu outro passo para trás. Ele foi falsamente acusado de estupro e jogado na prisão. Mais passos para trás. Quando finalmente se sentou, havia um trono sob ele. Você pode estar com o coração partido por uma perda ou crise em sua família, mas Deus vai levá-la onde ele lhe disse que iria. Não importa se você estiver avançando ou aparentemente regredindo até lá. Se o seu mal se tornar insuportável, é hora de coisas boas acontecerem. É hora de libertação. É hora de um milagre. Eu não sei por que coisas ruins acontecem. Deus pode não responder o porquê. Alguns de nós poderemos não conhecer o propósito da nossa dor até chegarmos ao céu. Eis o que posso lhe dizer: quando você está em crise, Deus não está. Quando você está sobre outra onda de pressão, Deus não está. Quando você está perdido em um vale e não tem ideia do que fazer, Deus não desapareceu. Ele ainda é o curador, ele ainda é o libertador e ele ainda está trabalhando em um plano para a sua vida. Só porque você não pode entender o caminho que você está percorrendo, não significa que Deus não está guiando-lhe. Ele pode não nos dar respostas, mas sempre nos dará uma promessa. Escolha confiar nele, escolha acreditar. Ele confortará você em todos os seus problemas. Salmo 23:4. Deus atenderá a todas as suas necessidades. Filipenses 4:19. Ele transformará sua escuridão em luz e endireitará os seus caminhos tortuosos. Isaías 42:16. A alegria vem pela manhã. Salmo 35. Deus não te abandonará. Salmo 9:10. Ele vai te restituir os anos que o inimigo destruiu. Joel 2:25.
Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isaías 54:17. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:2 e 3. Eu não sei você, mas eu sou muito mais confortado e coloco muito mais fé nas promessas de Deus do que nas promessas do governo, mercado de ações, mídia social, médicos ou especialistas em qualquer área. Quando olho para trás, vejo momentos em que parecia que tudo funcionava perfeitamente e excedia todas as minhas expectativas. Houve outras ocasiões em que nada deu certo e tive que me esticar tocando o fundo do poço. Não importam as tempestades, a chave é continuar a amar e confiar em Deus. Quando você passa tempo em oração e lê a sua palavra, você estará preparado para administrar crises e permanecer firme em tempos difíceis. Você começará a amar a Deus como se nunca tivesse sido ferido. Jó tinha razão quando a catástrofe o atingiu e ele escolheu acreditar. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Jó 13:15. A maioria de vocês conhecem a história de Jó. Nos caprichos do diabo, a riqueza deste homem foi destruída. Seus filhos foram mortos. Sua reputação foi manchada por seus próprios amigos e sua esposa praticamente desistiu dele. À medida que dúvidas e questões se moviam pela dor, Jó tinha uma decisão a tomar: amaldiçoar a Deus e morrer ou continuar confiando nele. Jó escolheu amar a Deus como se nunca tivesse sido ferido. Em essência, ele disse: Eu não tenho respostas para o que está acontecendo comigo, mas vou adorá-lo de qualquer maneira, porque o Senhor está no controle. Agora, Jó não estava entorpecido com as tragédias que aconteceram com ele. Por favor, entenda que ele passou dificuldades para entender a aparente ausência de Deus. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Jó 23, 8 e 9. Mas ainda assim ele adorou. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. A Bíblia nos diz que Deus habita nos louvores de seu povo. Salmo 22, 3. Há algo poderoso no louvor. Quando parecer que você está perdendo, louve ao Senhor. Quando você estiver no vale, louve ao Senhor. Quando você não souber o que fazer, louve ao Senhor. Quando você se cansar, continue louvando ao Senhor. Quer amar a Deus como se nunca tivesse sido ferido? Comece a louvá-lo. Sustentados na inclinação. Anos atrás, eu ouvi uma história. Um pastor de uma pequena igreja rural terminava cada culto pedindo a um dos membros da igreja que se levantasse e orasse por uma bênção. Quando ele chamava um fazendeiro em particular, o homem sempre fazia a mesma oração, um tanto estranha. Ó Senhor, nos sustente em nossa inclinação. Não importava qual tema o pastor pregasse, a oração do fazendeiro era a mesma. Finalmente o pastor ficou curioso. Por que você sempre ora a mesma coisa? Perguntou ele ao fazendeiro. O homem respondeu: Bem, senhor, é assim. Eu tenho um velho celeiro lá atrás. Já faz muito tempo. Ele tem se mantido por muito tempo. Passou por muitas tempestades e durou muitos anos. Ainda está de pé. Mas um dia eu notei que estava inclinado um pouco para o lado. Então eu peguei alguns troncos de pinheiro e o apoiei em sua inclinação para que ele não caísse. Então eu comecei a pensar no quanto eu era como aquele velho celeiro. Eu estou por aqui há muito tempo. Eu resisti a muitas tempestades e a muito tempo ruim na vida. Eu resisti a muitos momentos difíceis e ainda estou de pé também. Mas eu me pego inclinando-me para o lado de vez em quando. Por isso, gosto de pedir ao Senhor que me sustente em minha inclinação. Eu acho que muitos de nós começamos a nos inclinar às vezes. Por vezes, chegamos a nos inclinar para a raiva, para a amargura, para o ódio, para a vergonha e condenação, e para muitas coisas as quais não deveríamos. Então, precisamos orar. Senhor, sustente-nos em nossa inclinação, para que possamos permanecer de pé novamente para glorificar-te.
Você pode se sentir tão sobrecarregado pela perda, dor ou desgosto que você não está inclinado sobre Deus, mas em um vício, uma fraqueza ou falta de perdão. Você pode estar se embriagando, você pode estar clicando em pornografia, você pode estar se afogando em amargura. Onde quer que você se incline, isso não é de Deus e vai levar seu coração a endurecer. Deus não nos promete tirar as dificuldades, mas Ele nos promete paz durante elas. Jesus pode evitar que você seja engolido pelos ventos, pelas chuvas e pelas ondas, mas somente se você permitir que Ele o sustente. Judas 1, 24, 25 diz: Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade. Deus sabe o que você está enfrentando. Ele sabe o que você está temendo. Ele sabe o que você está sentindo. Se você está lutando contra o câncer, depressão ou perder um ente querido, Deus não vai deixar você cair na escuridão. Quando seu casamento, sua casa ou sua família estão se inclinando por causa de algo que veio a você como um furacão, deixe Deus lhe ajudar. Deus não vai deixar você cair. É assim que você o ama, como se nunca tivesse sido ferido. Você pode estar se inclinando hoje, mas não vai cair. Você está no deserto? Apoie-se em Deus, seu amado, e Ele tirará você deste lugar. Ele vai sustentá-lo em sua inclinação, assim como fez com a família Keston. Eu li em algum lugar que 80% dos casais se divorciam após a perda de um filho. Debbie e Wayne não fazem parte desse número. Não tem sido fácil, mas eles aprenderam a se apoiar em Deus enquanto lidam com uma dor inexprimível. Wayne me diz: Nós passamos por essa tragédia juntos. Por que não nos vemos através disso? É fácil desistir, mas nos comprometemos com Deus e pretendemos manter esse compromisso. Deus realizou muitos milagres naquele dia, e se Ele fez isso por nós, Ele fará isso por qualquer um. Não passa um dia em que não pensamos em Charles e que bênção ele foi e é para a nossa família. Eu não sei o que você está passando hoje. Só sei que você chegou longe demais para entrar em colapso, cair, partir ou desistir. Eu gostaria de encorajá-lo em três verdades. Primeiro, você está se saindo melhor do que pensa. Você pode ter problemas, você pode ter dificuldade em se reconciliar com um ente querido, você pode lutar com falta de perdão, você pode não ser o que deveria ser, nem estar onde deveria, mas não desista, você vai chegar onde Deus quer, pela sua graça. Eclesiastes 3 descreve 28 tempos e estações da vida. Há um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para rir, um tempo para chorar, um tempo para dançar, um tempo para lamentar, e assim por diante. O único tempo que eu não vejo nessa passagem é o tempo de desistir. Não há tempo para desistir de sua vida. Você está se saindo melhor do que pensa. 2. Você é mais importante do que pensa. É fácil ficar desanimado quando o problema surge e você está tentando fazer o que é certo. Você pode se perguntar: que diferença seus esforços ou suas orações fazem? Antes de considerar jogar a toalha, lembre-se de que você é mais importante do que pensa. Imagine que você tem em mãos uma nota de US$ 100, emitida pelo Tesouro dos Estados Unidos. O Tesouro fixou o valor dessa nota em US$ 100. Vamos dizer que você compre alguns mantimentos com ela. A nota chega às mãos de uma pessoa corrupta, que suborna alguém em um negócio ruim. Depois, ela cai no bolso de um traficante de drogas. Então, ela entra no ambiente de uma prostituta. Finalmente, de alguma forma, ela encontra o caminho de volta até suas mãos. Qual é o valor da nota agora? Ela ainda vale US$ 100. O valor de uma nota de US$ 100 não muda. Não importa o que aconteça com ela, pois o criador dela diz que ela vale US$ 100. Não importa a sua dor, sua perda ou seu pecado, você ainda é o que Deus o criou para ser. Você é mais importante do que pensa. 3. Não desista de Deus porque Ele nunca desistiu de você. Sua vida envolve mais do que você mesmo, mais do que você imagina. Eu costumava me perguntar por que Deus não eliminou Adão e Eva quando eles pecaram.
Porque ele não começou do zero, sabe? Tentar outra vez. Aqui está o porquê. Deus não está no negócio de substituir pessoas danificadas. Deus está no negócio de consertar pessoas danificadas. Ele não quer se livrar de nós, ele quer nos mudar, ele quer nos curar, ele quer nos transformar, ele quer que vivamos a mensagem da cruz. Uma história é contada sobre um homem estacionado ao lado de uma estrada. O carro dele havia parado de funcionar e ele estava com o capô aberto tentando descobrir o problema. Uma limusine parou atrás dele e um homem saiu. Vestido como US$ 1 milhão de cabeça aos pés, ele caminhou até o motorista do carro quebrado e perguntou: Você precisa de ajuda? O homem, claro, disse que sim. O homem da limusine mexeu um pouco com o motor e, para a surpresa do outro, o carro ligou. O dono do carro ficou muito grato e perguntou quanto devia. Embora haja muitas variações dessa história, houve uma que incluía esta resposta: Nada, eu sou Henry Ford, eu sou o criador deste carro. Realmente me incomoda ver seu carro na beira da estrada sem funcionar, não fazendo o que eu criei para fazer. Deus não simplesmente cavalga em Sua majestade e nos ultrapassa ao longo do caminho quando estamos sem funcionar direito. Ele quer parar tudo o que estiver fazendo e vir em nosso socorro. O Criador anseia por redimir sua criação. Incomoda a Deus ver você deixando de viver a vida que Ele criou para você viver. Ele fica muito feliz quando te vê vencendo, quando te vê se movendo para frente, quando vê sua fé crescendo. Não desista de Deus, porque Ele nunca desistiu de você. Confie nele hoje. Ame-o como se nunca tivesse sido ferido. Seja o que for que você esteja passando, o que quer que tenha acontecido, seja qual for a perda ou a dor que você sente em seu coração, não é hora de desistir. Coragem. Se você continuar confiando nele, Deus não permitirá que você caia. Ele não vai deixar você tropeçar. Ele não vai deixar você cambalear. Ele vai levar você para fora do seu deserto de cabeça erguida.